Grande parte dos brasileiros já se tornou adepta dos games. À medida que a tecnologia evolui, novas ferramentas surgem para tornar os jogos ainda mais atrativos. Neste bloco, você confere quais os gêneros prediletos dos jogadores. E a gente vai mostrar também como esse segmento tem atraído cada vez mais empresas brasileiras desenvolvedoras de games e quais as ferramentas disponíveis para incrementar ainda mais a criação neste fascinante universo. De acordo com o levantamento feito pelo Ibope Nielsen Trends, de cada 100 brasileiros, 23 são adeptos dos games. Os gêneros prediletos dos jogadores brasileiros são ação, futebol e corrida. O Brasil possui mais de 130 empresas nacionais desenvolvedoras de jogos. A maior parte delas está localizada no estado de São Paulo, seguido de Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Grande parte dos jogos desenvolvidos no Brasil é voltada para os computadores, laptops e dispositivos móveis, já que os jogos para essas plataformas envolvem menor investimento e burocracia se comparado aos jogos de consoles. As ferramentas mais utilizadas no país para desenvolvimento de jogos são, na maioria das vezes, o Unity 3D, seguidas do Focus 2D. Poucas são as empresas que utilizam de algum tipo de tecnologia própria para desenvolver os games. No Brasil, 200 empresas produzem jogos eletrônicos e 26 universidades oferecem cursos na área de games. Novas parcerias entre o governo e as universidades apontam para a perspectiva de que em até 10 anos esse aumento seja ainda mais significativo. Para que os alunos possam experimentar as ferramentas utilizadas na prática e para que não fiquem atrás da evolução deste mercado promissor, o Inatel dispõe do Laboratório de Jogos e Aplicativos Móveis, um ambiente criado para dar suporte, especialmente aos estagiários e aos alunos que desenvolvem iniciação científica na área de games. O laboratório ele estimula os alunos para participarem e o Inatel estimula a participação cada vez maior dos alunos nessas atividades para que eles possam buscar o conhecimento por sua iniciativa e aplicar no desenvolvimento de jogos. Embora os projetos desenvolvidos no laboratório sejam de caráter acadêmico e sem fins lucrativos, hoje o espaço possui diversas competências em áreas que são de suma importância para o desenvolvimento de jogos digitais, como, por exemplo, criação de jogos 2D, modelagem de objetos e criação de jogos 3D, além de composição de trilhas sonoras. Em relação ao desenvolvimento de aplicativos móveis, atualmente o laboratório tem competência para desenvolver aplicativos para dispositivos que utilizam do sistema operacional Android. A partir do segundo semestre deste ano, o laboratório deverá estar apto a desenvolver aplicativos para a plataforma iOS. Para se criar um game, o desenvolvedor precisa basicamente compor um personagem, um mundo e colocar um objetivo para o jogador. A modelagem feita em 3D faz com que o jogo seja ainda mais emocionante. Para exemplificar, o aluno do Inatel, Daniel Sader, nos mostra como a modelagem é feita para aproximar o jogador ainda mais do mundo real. No caso, a gente está desenvolvendo um jogo para celulares, que você é esse personagem, esse cavaleiro, e você tem que ir desviando dos obstáculos e coletando os tesouros que aparecem, certo? Cada um desses objetos é desenvolvido separadamente em outro programa e a gente junta eles todos nesse software que daí a gente consegue começar a desenvolver o jogo. Como ele é um jogo que não termina, ele gera essa fase cada vez que você abre o jogo, então ele fica gerando ela infinitamente até o jogador perder todas as vidas. Aí a gente tem também a opção de colocar vários outros efeitos, várias outras coisas com esse software, que permite deixar o jogo um pouco mais realista, um pouco mais fantasioso e por aí vai. Quais são os elementos que você tem que se utilizar aí para desenvolver isso? Bom, basicamente você precisa de um personagem, no caso eu estou usando esse personagem daqui, que é um cavaleiro medieval. Você precisa de um mundo, no caso a gente está usando uma planície com grama, pedra, bem estilo medieval, uma floresta, por aí vai. E um objetivo, certo? No caso, o objetivo desse jogo seria coletar o máximo de tesouros que você conseguir. No caso, outros jogos teriam objetivos diferentes. Então você também tem que pensar nos desafios possíveis aí do jogador. Sim, você não pode fazer uma coisa fácil demais, senão o jogo não vai ter graça, nem uma coisa difícil demais que o jogador não consiga obtê-la. Você tem que achar um nível de dificuldade que seja legal, que o usuário sinta diversão ao jogar. Então é bem importante pensar bem, planejar isso antes no papel, escrever, para você conseguir um jogo divertido.
E a matemática, onde é que entra aí? Bom, no caso, por exemplo, quando você quer fazer um personagem pular, você tem que adicionar uma força. Então você tem que saber o básico de forças, vetores, para conseguir fazer o movimento do personagem. Você também precisa de matemática para calcular as posições dos objetos, calcular as rotações, definir onde os objetos vão aparecer. Tudo isso você utiliza basicamente dos conceitos de geometria básica, plano cartesiano, ângulos e por aí vai. Então esses elementos são essenciais no desenvolvimento de qualquer jogo. A trilha sonora é um outro fator importante, já que é a composição da música que colabora para a ambientação do game. Alguns desenvolvedores se dedicam exclusivamente a essa fase do jogo. Se você está trabalhando em um jogo, você tem que saber o que é o jogo, o que é que você vai fazer nele, o que é que se trata o ambiente do jogo. Por exemplo, se você está fazendo um jogo que é no futuro, aonde que ele se passa? Ele se passa numa cidade, ele se passa num deserto, numa floresta? Como é que é esse futuro? Ele é todo tecnológico? Ele é mais parecido com o nosso futuro, como a gente está aqui hoje, por exemplo? E aí, depois que você junta isso tudo, você tem que procurar conteúdos referentes àquele cenário. Então, por exemplo, se a gente está dizendo que o jogo se passa no deserto, a gente tem que procurar filmes que tenham como temática o deserto. A gente também tem que procurar jogos também. Tudo que é relacionado a essa ambientação a qual você vai fazer a trilha. E depois disso, finalmente você vai pegar os instrumentos que tocaram nessas músicas que você quer usar como base, e você põe tudo no estúdio e começa a trabalhar em cima delas. Faz produção e tudo mais. Somente no laboratório de jogos e aplicativos móveis do Inatel já foram desenvolvidos 30 games. O aplicativo mais recente, considerado o xodó da equipe de alunos e professores, é o West Gunner, que levou 4 meses para ser desenvolvido. Nós temos um carinho muito grande por ele, porque é um jogo que envolveu todas as fases do processo de desenvolvimento de jogos. Ou seja, nós tivemos que escolher a temática do jogo, nós tivemos que modelar os objetos 3D do jogo, tivemos que fazer a lógica de programação e até mesmo a composição das canções que estão no jogo. Então, nós temos um carinho especial por ele, porque é uma solução completa que chegou a envolver uma equipe de 6 pessoas para desenvolvê-lo. Conta a história de uma cidade que foi dominada por uma série de bandidos e você tem que atravessar essa cidade, eliminar todo o bando para a cidade voltar ao normal e salvar, né, a população da cidade. E para quem ficou animado em entrar nesse desafio do West Gunner, aí vão 2 boas notícias. Uma delas é que até o momento nenhum jogador conseguiu zerar o jogo, e a outra é melhor ainda. O jogo é gratuito e para baixar é só fazer o download no link que aparece em sua tela. Clica lá e boa sorte! O Conecta Inatel fica por aqui, mas fique ligado na nossa programação porque ainda vamos trazer muitas novidades. Mande suas dicas para conecta@inatel.br. Participe! Obrigada pela audiência e até a próxima!